Olha, irmãos, Deus abençoe. Eu estou aqui para mais um Projeto Revelar, mais um episódio. E hoje nós vamos fazer menção da interpretação segundo a vontade do Senhor sobre a instituição da Igreja de Cristo na Terra. Está em Mateus capítulo 16. Jesus, ele conversando com Pedro ali, versículo 17 de Mateus 16, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Aleluia. Em primeiro lugar, nós podemos entender, ou devemos entender, que quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele começa a interpelar os seus discípulos, perguntando o que eles estão falando a respeito dele. E os discípulos dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. E Jesus volta para Pedro e pergunta, volta para os seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro rapidamente responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí então começa agora um diálogo entre Jesus e os discípulos, Jesus e Pedro, dizendo: olha, Pedro, tu és pedra, me fugiu aqui, e dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, algo que precisa ser de Deus, testificar ao coração humano de que Jesus é o Filho de Deus, em primeiro lugar. E no versículo 18: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui no original, quando diz, porém eu te digo que tu és Pedro, no original diz tu és Pedros, que é fragmento de uma rocha, é uma pedra pequena, é um fragmento de uma pedra. Tu és Petros, e sobre essa pedra, ou melhor, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Muitos interpretam essa palavra dizendo que Jesus edificou a igreja dele em Pedro. Outros dizem que Pedro foi o primeiro Papa, outros dizem que Pedro foi o fundador da igreja cristã. Nada disso. Aqui no original Jesus está falando assim: Pedro, tu és um fragmento de uma pedra, tu és uma partícula daquele que será grande, como todos os outros discípulos. E ele diz assim: e sobre esta rocha, e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele estava referindo-se a ele. Ele era a rocha que os judeus tinham rejeitado, a rocha de esquina, a pedra de quina, a pedra que fazia ligação entre Deus e o homem, Jesus. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Ele nunca se referiu a Pedro como a pedra que fundaria a igreja, mas a igreja seria fundada em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Isaías 42, se não me fala em memória, que Deus não dá a honra dele a ninguém. Ele de forma nenhuma daria a Pedro ou a Paulo ou quer que seja. Muito pelo contrário, Pedro escreveu 3 epístolas, enquanto Paulo escreveu 13 epístolas. Então nós vemos assim esse comparativo. Não quer dizer que quem escreveu mais também é melhor, ou quem escreveu menos é pior, de forma nenhuma. Mas nós devemos entender que Jesus dizia: Pedro, tu és Petros, e sobre essa rocha, e sobre mim, edificarei a minha igreja. Quem comprou a igreja não foi denominação nenhuma, quem detém o poder e o senhorio não tem nenhum sacerdote na terra que tenha esse poder, mas Jesus Cristo. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue derramado naquela cruz. E ele dizia: eu te darei as chaves do reino dos céus,
E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu fiz uma confusão aqui, me perdoa, mas está escrito assim: pois eu também te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele está dizendo assim, olha, não é que a igreja tem que recuar e o inferno vai crescer, pelo contrário, a igreja ia se romper, a igreja ia andar, e a igreja ia crescer, a igreja ia alcançar maiores terrenos, maiores espaços. Então não é o inferno que tinha que temer, ou não é a igreja que tinha que temer, o inferno que tinha que temer, porque o Senhor já delegou essa autoridade. Ele disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, porque tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra será desligado nos céus. Ele não está falando isso para Pedro. Pedro não tem a chave, quem tem a chave é a igreja. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Que Deus abençoe você, igreja do Deus vivo. Tudo que nós ligarmos aqui está ligado nos céus. Deus te abençoe. Jesus é a rocha, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe.